Vamos então agora nessa aula fazer uma visão panorâmica do período patrístico, a divisão histórica desse período da história da igreja, que foi sem dúvida nenhuma um dos mais belos, né, apaixonantes, cativantes da história da igreja, né, cheio de desafios, cheio também de riquezas que nós ainda podemos e devemos conhecer e aprofundar. Então, a maioria dos estudiosos, não são todos, aqui existe bastante divergência da classificação das idades patrísticas, mas nós podemos dizer que, no geral, a maioria divide a patrística em 3 períodos, né? Por isso, muitas vezes nos institutos eclesiásticos se divide a patrística em 3 semestres, ou inclusive até em 4 semestres, né? Para aprofundar bem esses períodos. Então nós temos um primeiro período patrístico, chamado Patrística das Origens, que vai do 1º século até o 3º século, né? Fins do 3º século, ou inclusive se pode colocar o final dessa primeira patrística com o Concílio de Nicéia do ano 325. Então, praticamente os 3 primeiros séculos, né? Então, em alguns livros, nós vamos ver, né, a Patrística das Origens, ou também chamada a Patrística Pré-Nicena, porque é o período que antecedeu o Concílio de Nicéia. Esse período aqui da Patrística Pré-Nicena é um período muito apaixonante para estudar, né? Porque nós temos, às vezes, um pouco conhecimento direto das fontes deste período, dos textos, né? Dos relatos. E era um período ainda que a igreja não tinha, por assim dizer, desenvolvido uma reflexão teológica sobre as verdades da sua fé de maneira completa. A igreja vivia a sua fé de maneira completa, sem dúvida nenhuma, né? Desde a época dos apóstolos, a igreja recebeu de Jesus o ministério de ir ao mundo inteiro, batizar e ensinar, né? Então é o que a igreja fez desde a época dos apóstolos. Administrava o sacramento do batismo para a remissão dos pecados e pregava a boa nova, né, a mensagem do Evangelho de Jesus, Filho de Deus, né? E nesses períodos também é um período de grandes perseguições. Por isso, muito daquela documentação, cartas, livros foram escritos. Era comum que houvesse também naqueles períodos a necessidade de entregar à autoridade romana escritos, até mesmo litúrgicos, escritos litúrgicos ou escritos, né, dos padres da igreja daquele período. Por isso se perdeu muita documentação nesses 3 primeiros séculos. Mas o que chegou até nós é bastante e nos permite realmente aprofundar a patrística dos primórdios, né, essa patrística das origens. Nesse período, sem dúvida nenhuma, brilharam os padres apostólicos, como Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Pápias de Herápolis. Temos alguns escritos desta época, uma pseudoepigrafia, né? Por exemplo, o Pastor de Hermas, a carta do pseudo Barnabé. Então, o período dos padres apostólicos, pois é rico também de conteúdo pastoral, dogmático, né? Sobretudo no tocante à fé batismal. Os padres apostólicos procuravam, né, manter muito firme a fé batismal, a pregação dos apóstolos e a unidade da igreja. Então nós vemos na carta de Inácio, nas cartas de Inácio em geral, como ele vai insistir nesses 3 aspectos. A importância do batismo, a importância da fidelidade à tradição dos apóstolos e depois a comunhão eclesiástica, permanecer em comunhão
com os bispos, os presbíteros, os diáconos, né? Nesse período também brilharam os padres apologistas, porque era o período das grandes perseguições. Então nós temos escritores como Taciano, como Atenágoras, como Aristides de Atenas, o próprio São Justino Mártir, grande apologista, né, que defendeu a fé das acusações dos pagãos, né? Então vão surgir padres que vão defender a fé, e não só defender, mas também expor a fé, mostrar para pagãos o que é que nós cremos, né? O conteúdo da nossa fé e o modo como nós vivemos essa fé. Então aí também, entre os padres apologistas, abrem-se para nós portas maravilhosas de investigação, de conhecimento do cristianismo desses 3 primeiros séculos. Não são os únicos escritores, tem também alguns que vão na linha da apologia. Por exemplo, Ireneu de Leão tem um livro contra as heresias, onde ele também vai refutar as heresias, sobretudo as heresias gnósticas, mas não somente, ele vai também expor a verdade da nossa fé através da argumentação bíblica, né? Então, Ireneu de Leão, um grande doutor da igreja, que ele serve também de ponte entre a apologia e a exegese. Ele começa a explicar os conteúdos dogmáticos da nossa fé, justamente, né, baseando-se nas Sagradas Escrituras contra essas heresias. E temos também já padres estritamente exegetas. Santo Hipólito Romano, depois o escritor eclesiástico Orígenes de Alexandria, grande exegeta das Escrituras, né? Então, um período das origens, período fascinante, também é um período no qual surgiram inúmeras heresias, como, por exemplo, o marcionismo, que colocava em xeque muitos dos livros inspirados. Ele fez um primeiro cânon das Escrituras, ficando somente com o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo, e rejeitando os outros escritos do Novo Testamento, e a igreja condenou a heresia de Marcião, né? Mas os marcionitas, durante esses 3 primeiros séculos, eram muito fortes, né? Também, assim, em heresias trinitárias, como o sabelianismo, que era um tipo extremo de modalismo, né? Onde Pai, Filho e Espírito Santo só são modos da única essência divina. Portanto, eles não têm consistência ontológica. São meras aparências, meras máscaras, né? Então, Sabélio também foi condenado pelo Papa Calixto a inícios do século III, né? E outras heresias, como o montanismo, os ebionitas e, sobretudo, o gnosticismo, né? A igreja foi afligida nesses 3 primeiros séculos por uma forte crise gnóstica. O gnosticismo se alastrou por muitas comunidades cristãs deste período aí. Depois, um segundo período fascinante, do qual nós temos muito mais notícias, sem dúvida nenhuma, é o segundo período patrístico, chamado Século de Ouro. Século de Ouro porque a maioria dos historiadores colocam ele, o início desse século, com o final do Concílio de Nicéia, do ano 325, e vai praticamente até a morte de Santo Agostinho, no ano 430, então praticamente aí um século. Alguns antecipam, colocam lá por volta do ano 300, porque é quando começa a crise ariana, né? A pregação de Ário começa nesse período, ensinando que o filho é inferior ao pai, que o filho é uma criatura, né? Que o filho não é da mesma usia, da mesma substância do pai, né? Mas poderíamos dizer, para facilitar mais o nosso estudo, que é um século que começa
depois do Concílio de Nicéia, do ano 325, e vai até o ano 430, com a morte de Santo Agostinho. Então tem dois períodos, o século de ouro. Um primeiro período, que é o período da crise ariana, da controvérsia, onde os arianos iam ganhando cada vez mais terreno, até o ano 360. Desculpa, aqui tem um erro, não é 372, mas 362, no qual Santo Atanásio reúne um concílio em Alexandria, onde ele vai unir parte dos cristãos, né, os homoousianos e os homeiusianos, né? Então, aqueles que diziam que em Deus a substância é igual a do Filho, a substância é igual a do Pai, né? É a mesma ousia, porque o Pai e o Filho são uma só coisa, né? Um só Deus. E vai unir também com os homoiusianos, que diziam que a ousia, né, a substância do Filho, a natureza do Filho, era semelhante à do Pai, mas não a mesma, mas uma semelhante. Então, o segundo período vai começar a caracterizar-se pela resolução da crise ariana. Começa-se a solucionar o problema ariano, até o Concílio de Constantinopla I, do ano 381, e depois, cada vez mais, a fé católica vai ganhando terreno, né? Então, nesse período aqui, a Igreja conheceu grandes doutores. Talvez o período patrístico mais glorioso, de fato, é o século de ouro, com escritores como Atanásio, Basílio Magno, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo. No Ocidente nós vamos ter Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Hilário de Poitiers, né? E tantos outros, uma pleiade de grandes santos doutores que evidenciaram com uma nitidez, com uma profundidade, o mistério da nossa fé cristã, né? Então, digamos assim, é um período muito glorioso. E depois desse período começa um terceiro período chamado dos últimos séculos patrísticos, ou também chamado, anotem aí, patrística tardia. Em alguns livros se fala de patrística tardia, que vai do ano 431, Concílio de Éfeso, até a morte aproximadamente de São João Damasceno, no ano 750, ou, se vocês quiserem ali, na patrística latina, alguns colocam o fim da patrística latina ainda um século antes, no século VI, com a morte de Santo Isidoro de Sevilha. Mas nós podemos dizer que a patrística, no geral, vai até o século VIII, né? Aí por volta do ano 750. Porque no século IX acontece na Europa algo que muda praticamente a história, que é a coroação de Carlos Magno, no ano 800, como imperador de Roma. Outra vez, né, se restabelece o Império Romano. Mas agora não daquele jeito antigo, mas tem essa nova nomenclatura, né? O Império é o Sacro Império Romano-Germânico, né? Começa ali com a coroação de Carlos Magno e começa-se um novo período na história, praticamente, né? Colocando fim ao ensinamento patrístico, dando início também a um período belíssimo na história da Igreja, um período das escolas, né? Escolas monacais, escolas catedrais, escolas palatinas, né? Anexas a uma corte real, etc., né? Então, poderíamos dizer, com a maioria dos historiadores, que vai concluir a patrística aí no século VIII, né? Mas saibam que tem alguns estudiosos que prolongam a patrística até antes do surgimento da escolástica. Por exemplo, colocam autores como São Bernardo de Claraval
ainda dentro do período patrístico, porque de fato, né, tem ainda muitas semelhanças, tem muita dependência do período patrístico. Este último período, a patrística tardia, também ela pode ser dividida em duas fases. Um primeiro período, que é o período das invasões, começa-se já bem no início do século V, né? No ano 402, já começam as primeiras incursões bárbaras na Itália, por exemplo, no norte da Itália. Roma é saqueada no ano 410 por tropas barbáricas, né? Então é um período que as migrações, né, germânicas vão invadindo o Império Romano e vão fazendo desmoronar aquela civilização com as suas instituições, né? E depois a igreja teve um papel importante na reconstrução, né? Porque a igreja permaneceu, embora as instituições civis romanas, muitas delas estavam em ruína, a igreja se manteve ali como instituição que depois recuperou muito dessas instituições antigas, né? Como a escola, na sociedade civil, etc. Então, um período bastante tenebroso, de muitas mortes, violências, incêndios, que eram os grupos de invasão, né, que iam invadindo o Império Romano. O Império Romano ia desmoronando pouco a pouco, até que ele cai definitivamente a finais do século V no Ocidente, permanecendo só no Oriente, né? Esse primeiro período vai até o assentamento definitivo dos longobardos na Itália, né? Os longobardos também eram um povo muito violento, muito sanguinário, mas uma vez que eles já estavam estabelecidos na Itália, começa então um segundo período, que agora é um período de reevangelização, de missões, um período forte missionário. Sobretudo monges irlandeses ou das Ilhas Britânicas que voltam à Europa para evangelizar aquilo que havia sido cristão antigamente, né? Então nós temos, por exemplo, São Columbano, Agostinho de Cantuária, vamos ter também São Bonifácio, grande apóstolo da Germânia, vamos ter, por exemplo, Santo Cirilo e Metódio, um grande período de missões de evangelizar de novo a Europa, que havia desmoronado culturalmente, até no tocante à fé, por causa das invasões germânicas, desses povos, né? E esses povos, no mais das vezes, eram de fé ariana. Então nós temos esses três períodos da patrística, três períodos fascinantes, sem dúvida nenhuma, onde nós vamos ter brilhantes escritores, né? Esse último período, embora tenha uma primeira fase muito difícil, na qual se encontram poucos escritores, temos alguns, como por exemplo Boécio, desse período aqui das invasões, né? Vamos ter o mesmo Papa São Leão Magno, grande doutor também da igreja. Mas a igreja volta a florescer nesse segundo período da patrística tardia, sobretudo com o impulso missionário. Além desses já citados, né, São Columbano, Santo Agostinho de Cantuária, São Bonifácio, Santo Cirilo e Metódio, nós temos o grande doutor da igreja, São Gregório Magno. Nós temos também Santo Isidoro de Sevilha, né, na Espanha, a patrística espanhola, ela floresce nesse último período patrístico. Vamos ter São Juliano de Toledo, grandes outros, né? Martinho de Braga, a patrística ibérica floresce nesse último período patrístico. E depois, para concluir, poderemos simplesmente mencionar um pouquinho, né, do porquê é importante estudar os padres da igreja.
É importante por causa do método teológico que ele nos apresentam, porque é um método que une fé e razão, une escritura e tradição, une também teologia sistemática e pastoral. Então, os padres, eles são grandes pensadores, né, usam a razão, mas é uma razão iluminada pela fé. Os padres são grandes conhecedores das Sagradas Escrituras, grandes intérpretes, mas também eles se mantêm sempre fiéis à tradição da Igreja, à tradição apostólica. São grandes teólogos, mas ao mesmo tempo são grandes pastores. A maioria deles eram bispos, né? Então, pregadores, eram catequistas, catequizavam, pregavam, né? É importante também estudar os padres da Igreja porque eles têm uma obra de síntese. A patrística abrange a teologia, a filosofia, a espiritualidade, pregação, ciências variadas. Os padres da Igreja, eles nos apresentam uma grande interdisciplinariedade das matérias, dos saberes, né? Então, isso nos ensina muito. Quem lê um padre da Igreja está entrando em contato com as artes, com a teologia, com a filosofia, com a vida espiritual, com a oratória, né, com a filosofia moral, com os grandes valores da humanidade. O estudo da patrística também ajuda muito na formação do orador sagrado. Então, boas homilias, bons sermões se preparam com boas leituras, sobretudo as leituras dos padres da Igreja. Eles eram grandes oradores, exímios oradores. Também o estudo da patrística é importante porque eles são testemunhas privilegiadas da tradição, né? Ao ler e estudar os padres da Igreja, estamos em contato com a tradição viva da Igreja, né, no seu período mais florescente. E, finalmente, também porque eles eram grandes mestres, ou seja, ensinavam com sabedoria, mas também eram grandes pastores, homens dedicados à catequese, à administração dos sacramentos, à orientação das almas, grandes pastores da Igreja. Então, por tudo isso é importante, né, que nós estudemos também os padres da Igreja. Sem dúvida nenhuma, vai acrescentar muito, né, não somente a nossa cultura, mas, sobretudo, a nossa formação cristã e também, queira Deus, né, que nos ajude também a crescer na nossa fé.